Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje com mais assuntos importantes, revelações de última hora que eu quero compartilhar aqui com vocês, nesse nosso espaço que muito em breve estará discutindo apenas os assuntos da nossa realidade concreta na economia, na política e realidade social. No entanto, nesse momento, ainda é fundamental jogarmos luzes sobre a quantidade de crimes que essa gente que esteve à frente do nosso país cometeu contra o povo brasileiro, contra a nação, contra a república. Alguns desses crimes estão sendo revelados agora, estão vindo à tona agora. Mas outros tantos estão aguardando apenas a mudança da Procuradoria-Geral da República para que alguns processos tenham seu curso natural. Não é por outra razão que o ex-presidente da República está com medo de retornar ao Brasil. E tem situações que são absolutamente surreais no meio dessa história. Algumas eu quero também compartilhar com vocês no nosso encontro de agora, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia a se inscrever. Você que é muito bem-vindo. E aquele protocolo muito importante, né? Dê o seu joinha se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5h30. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, vocês que acompanham o nosso espaço aqui, viu que ontem eu mostrei aqui um cidadão que tem um canal no YouTube, que tem uma audiência muito significativa e também tem audiência no Facebook, enfim, e que fica dizendo insistentemente que o presidente da República que nós temos agora é um clone. Na verdade, seriam clones, né? É impressionante. E ele vai difundindo mentiras, e isso vai se enraizando, né, em muitos segmentos aqui da sociedade. Então, preocupado com isso, ontem eu conversei com algumas pessoas e cheguei até o ministro da SECOM, o Paulo Pimenta, falando, olha, Paulo, tem que ter algum tipo de ação contra essas criaturas aí, porque, enfim, senão vai se estabelecer no Brasil, vale tudo, né, definitivamente. Né? E ele me explicou que a Advocacia Geral da União já está cuidando desses assuntos. Então, nós vamos ter novidades em breve, porque essa gente, eles acham que pelo fato de termos tido uma figura tão desqualificada como o Bolsonaro à frente do nosso país, que não reagia às acusações que eram feitas em relação a ele, que isso também se dará no governo Lula. E isso não vai acontecer assim. Então, a pessoa que praticar um crime de calúnia, injúria, difamação contra o presidente da República, ele está sujeito a uma ação criminal que pode dar uma pena de até 4 anos, de cadeia, sem prejuízo da responsabilização pecuniária, essas pessoas terem que pagar indenizações também. Uma coisa é liberdade de opinião, outra coisa é o cara usar o espaço aqui das redes para praticar crimes, né, contra as pessoas. Né? Então, enfim, eu vou colocar de novo o vídeo dessa criatura que eu coloquei ontem na descrição do vídeo, para quem tiver curiosidade, enfim. Mas são algumas situações aí que eu queria só comunicar para vocês que estão acontecendo. Né? E como é importante a gente estar interagindo com o governo, né, que a gente ajudou a eleger, para a gente saber algumas coisas que estão acontecendo. Embora, na área da comunicação, o governo ainda esteja muito deficiente. Né? Vamos lembrar que Lula foi eleito no dia 30 de outubro, já são mais de 4 meses. Já era para ele estar fazendo lives e estar dissipando uma série de dúvidas e de situações que estão acontecendo na máquina administrativa. Bom, eu quero entrar aqui nesse assunto aqui das joias de novo, mas vamos falar aqui de um assunto concreto também, né? Esse assunto aqui, nós vimos aqui que o governo taxou a exportação de petróleo bruto para que nós não pagássemos mais nos postos de combustível, na gasolina e no álcool. A matéria diz, petroleiras entram na justiça contra imposto de exportação. O que aconteceu é o seguinte, a Petrobras foi fatiada e muitos setores privados abocanharam um filão que era de controle da Petrobras, para ganhar muito dinheiro, ganhar dinheiro em dólar. E agora, para que o consumidor final não fosse penalizado, aquilo que está sendo exportado para fora, ou seja, que não tem impacto aqui no bolso do cidadão, está sendo taxado para que haja uma compensação. E eles estão reclamando aqui. Adivinhe qual é o partido que está entrando com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. O PL de Jair Bolsonaro. Para quê? Para que não seja cobrado dessas empresas esse valor e o preço do combustível na ponta para o consumidor
fique mais alto. Isso é só para vocês verem o tamanho do mau caratismo dessa gente, né? E vocês certamente não vão ver esse tipo de debate na grande mídia aqui no nosso país. A matéria diz: petroleiras vão à justiça contra imposto de exportação de petróleo. Pois bem, então agora nós vamos discutir isso com mais profundidade, tem muita coisa importante, mas vamos falar aqui ainda do assunto policialesco. E dizer para vocês que o ex-ministro de Minas e Energias, o senhor Bento Albuquerque, almirante da reserva, é um mentiroso. E nós vamos ver isso aqui apenas com 2 fatos aqui que eu vou mostrar para vocês. E o mentiroso processado, envolvido com Bolsonaro, ele vai ter muitas complicações, né? A não ser que ele queira colocar a responsabilidade dos crimes que ele já está envolvido, não tem como a gente dizer de outra forma, para os seus subordinados, que seria uma coisa absolutamente desonrosa, né? Mas a honra para essa gente é um produto meio escasso. Ele deu uma entrevista logo quando essa história veio à tona, que eu vou compartilhar aqui um pedacinho com vocês para vocês verem a mentira. Ele disse que tinha saído lá da Arábia Saudita com 2 pacotes, né? Que ele recebeu lá e não sabia exatamente como é. Uma história sem pé nem cabeça, né? O cara precisa ser muito ingênuo ou muito trouxa ou muito mau caratista para acreditar numa história como essa. Vamos recordar aqui o que ele disse. Vamos lá. Ocorreu foi o seguinte: quando eu estava saindo, primeiro que eu fui lá representando, né, o governo brasileiro, no caso, o presidente, né? Certo. E aí, no final da viagem, eu indo para o aeroporto, chegou lá um enviado, né, do governo da Arábia Saudita e entregou 2 caixas, né, e 2 pacotes. Na Arábia Saudita. Na Arábia Saudita. Pois não. E aí, esses pacotes foram distribuídos nas malas, né? Bom, 2 pacotes que foram distribuídos nas malas, né? O almirante deve ter tido um branco e não ter sacado que a Receita Federal tem câmeras com áudio o tempo todo. Eu falei para vocês que essas imagens iriam aparecer logo quando surgiu essa história, que isso ia ser revelado. E agora, ontem nós já estamos vendo algumas cenas que estão sendo compartilhadas por aí, que eu quero compartilhar com vocês também. Ontem até o Jornal Nacional falou disso e aí merece um destaque especial, porque a cobertura está absolutamente capenga, facciosa, isso não é por acaso, eu vou abordar aqui com vocês. Porque a imagem do cidadão que foi flagrado lá na... 2 vídeos lá na 26 de outubro. Ó, se vocês verem, eu acho que está dando para ver bem aqui em cima, na parte maior do vídeo aqui, o cidadão está chegando, ó, uma mala embaixo e em cima 2 caixas. 2 caixas. E vamos continuar aqui, vamos lá. 21, no setor de alfândega do aeroporto em Guarulhos. As imagens gravadas como praxe em abordagens como essa mostram os auditores fiscais da Receita revistando a bagagem de Marcos André dos Santos Soeiro, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Marcos Soeiro tinha acabado de chegar de uma viagem... 2 caixas, tá? ...à Arábia Saudita, integrando uma comitiva do governo na qual estava também Bento Albuquerque. Em uma caixa estavam... em uma caixa... uma escultura dourada de um cavalo. Mesmo muito bem embalado, o objeto estava quebrado. Logo depois, os fiscais revistam outra caixa e encontram as joias de diamante. Então, por que eu estou dizendo que o ex-ministro é um mentiroso e, portanto, um criminoso também? Porque a terceira caixa, ele não informou. Na verdade, ele não recebeu 2 caixas, ele recebeu 3 caixas, sendo que a terceira caixa ele não informou que é a caixa que estava guarnecendo as joias masculinas que o ex-presidente da República embolsou para o seu patrimônio pessoal, né? Então agora o assalto, o roubo, o furto, ele vai ser modificado nas delegacias de polícia. Quando um ladrão for surpreendido, o senhor assaltou, levou o carro? Não, eu não assaltei, eu fiz tudo dentro da lei e apenas incorporei o automóvel ao meu patrimônio pessoal. Então agora tudo assim vai ficar justificável, né? Bom, mas a matéria do Jornal Nacional tem uma situação muito ruim e é muito suspeita que eles não tenham colocado esse fato fundamental na matéria, que foi o valor dessas joias. Eles não citaram em nenhum momento que nós estamos diante de diamantes que valem em torno de mais de 16 milhões de reais.
Isso não é pouca coisa, eles deviam quantificar, né? Já que nós vimos em tempos outros tubos, né, saindo dinheiro, né, em outras situações onde eles abordavam ilicitudes na administração pública. Agora a coisa ficou totalmente en passant, ficou como se tivesse ali sendo flagrada, né, a importação de bijuterias, algumas coisas sem valor. Isso tinha que ser esmiuçado para o povo entender o que aconteceu. E aí a gente vê o mau-caratismo, né, potencializado na voz dos familiares. Flávio Bolsonaro defende a apropriação de joias pelo pai. Então, ele está defendendo o assalto-roubo, né? Algo que não pertence ao pai, mas o pai pode roubar. Mas o que a gente pode esperar de alguém que tomava dinheiro de assessor? Porque o patrimônio dessa família, gente, não passa por crivo nenhum. Nenhuma pessoa, racionalmente analisando como essa família saiu do nada para ter o que eles têm, pode concluir que eles operaram sem nenhum tipo de desonestidade. É só vocês olharem o raio-x. Eu denuncio isso aqui desde quando eu abri o Portal do José, mostrando aqui a declaração de bens do Bolsonaro quando ele disputou a eleição em 2018. E depois os escândalos, né, da quantidade de dinheiro secreto que ele tinha, segundo a revelação da sua mulher, da sua ex-mulher 02, que fez isso judicialmente, elencando bens ali que eram sonegados pelo, então, o seu marido Jair. Então ele diz que as joias do pai são presentes personalíssimas, né, independente do valor. A Globo, filho do ex-presidente, afirmou que não tem nada mal explicado em caso envolvendo pedras preciosas. Claro, se você perguntar para um ladrão que o que o outro ladrão está fazendo, provavelmente ele vai achar que dentro do universo da ladroagem não tem nenhum problema, né? E o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, hoje até vi uma coluna lá no ICL do Guilherme Amado, ele falando, olha, a família toda gosta muito de dinheiro vivo, é para isso que eles estão na política, eles não pensam em projeto nacional, projeto social, projeto de nação, nada. Eles foram para a política para encher as burras de dinheiro, para não dizer outros lugares enchidos de dinheiro, né? Flávio Bolsonaro vai a Las Vegas conversar com o magnata dos cassinos. Então vocês vão vendo onde é que essa turma trafega. Tudo pago com dinheiro do povo. O Eduardo Bananinha é o recordista de viagens internacionais pagos por nós, né? Ele está pago, as viagens pagas por nós. Flávio Bolsonaro é suspeito de lobby em venda de fuzis para o Rio de Janeiro. Gente, é lobby, é dinheiro. É um negócio escandaloso. Aqui um tweet aqui antigo, né, do Guga Chakra, né? Selfie do deputado Eduardo Bolsonaro com o ditador psicopata e sanguinário da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, acusado formalmente pelos Estados Unidos de ordenar o esquartejamento do jornalista dissidente Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul. Também mantém a mãe em cativeiro, mas o Dudu Bananinha acha... É um cara ótimo, né? Aliás, gente, essas viagens todas do Bananinha, do clã Bolsonaro, seria importante, né, o Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, o próprio governo, a Advocacia Geral da União, pedir para que o consulado, para que a embaixada informe quais foram os presentes dados a autoridades brasileiras nos últimos anos. Porque essa história aí, ela quando for mais esmiuçada, a gente vai ver que muita coisa pode ter passado pela Receita Federal sem os olhos dos agentes da Receita Federal. Gente, eles vão ter que devolver isso aí. O Bolsonaro vai ter que devolver, não é uma faculdade. A questão é como é que ele vai devolver isso. Ou vai ser tributado para pagar em dobro o valor desses bens. Aí nós estamos falando em mais de 700 mil reais no final da história, só o estojo que está com ele ainda, né? Então, não se sabe como a Polícia Federal vai agir, se vai requerer uma busca e apreensão, enfim, se o Ministério Público Federal vai requisitar, se a Receita Federal vai dar perdimento, enfim, mas essas joias não vão ficar com essa figura que tem esse perfil de larápio, né, conforme a gente está vendo, que ocupou a presidência do nosso país. Vai ser muito engraçado uma busca e apreensão na ausência dele, né? E se não encontrar, terem que fazer uma busca e apreensão também na casa da dona Michele, e não encontrando na casa dos filhotes. Essa história vai render ainda cenas muito interessantes aqui no Brasil. E para fechar o nosso papo de agora, né? A criatura ontem, né, que todo mundo pediu para eu comentar também, o deputado Nicolas Ferreira lá fazendo discurso transfóbico, um discurso, enfim. Eu só posso dizer uma coisa, gente, a psicanálise é muito reveladora, né? Toda pessoa que tem esse tipo de comportamento, no final da história, quando você coloca uma lupa sobre a vida particular dessa pessoa, você vê que havia uma grande contradição.
o que eu posso dizer é o seguinte, está faltando coragem para o deputado Nicolas. A gente vai ver no futuro ele de fato, a coragem vai aparecer e nós vamos saber a sua real identidade secreta, né? Que ele faz questão de jogar cortina de fumaça na frente, atacando pessoas, mas Freud é infalível nesse tipo de análise, né? Gente, eu fico por aqui, deixa eu tirar aqui a figura aqui da nossa telinha. 17h30 eu estou de volta aqui com vocês, tá bom? Um grande abraço, tchau!